Graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Se você está nesse lugar, eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar ardentemente ao seu coração. Por isso, abra o seu entendimento e vamos juntos a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Com certeza, né? O eterno Deus tem nos conduzido sempre. No início, né, de Shabat, podemos assim dizer, né, um tempo de descanso na presença do Senhor, né, e buscar aquilo que Deus tem para nós, parar, pensar, né, desacelerar. É interessante. Uma sexta-feira, que para nós é sexta, né, mas que já inicia um Shabat, que seria o início do sábado bíblico. Mas que o Senhor Deus possa te dar um descanso, né? Mas eu quero trazer aqui para você o que está em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 11, e diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Eu não sei se você sabe dessa história da arca, o que Davi pretendeu fazer, né? A Arca da Aliança, ela não tinha um lugar, ela estava nas montanhas de Efraim, e Davi decidiu levar a Arca para Jerusalém. Essa Arca tinha sido levada pelos filisteus e depois devolvida, e ela ficou lá nas montanhas. E foi cuidada por levitas, eles cuidavam dessa Arca lá. Mas aí Davi disse: eu acho que é melhor. O que vocês acham? Conversando com os sacerdotes todos concordaram, porque o povo ficou muito feliz em trazer a arca de Deus para Jerusalém. E assim eles pretenderam fazer e fizeram. Pegaram a arca das montanhas, construíram um carro de boi, colocaram a arca em cima, e essa arca estava vindo, e o povo todo festejando, todo mundo feliz. E aconteceu um problema no meio do caminho. Podemos dizer, no meio do caminho tinha uma pedra. E essa pedra, a arca, ela, ou na verdade, o carro, né? A roda passou e inclinou o carro. E a arca começou a cair, né? Ou escorregar para sair do carro de boi. Aí um rapaz que estava ali do lado, ele pegou e meteu a mão na arca. E a lei diz, e Deus já tinha dito, essa arca ninguém toca, não pode tocar se não tiver autorização do próprio Eterno para tocar. Tinha o sacerdote próprio, uma pessoa levita própria, pessoa própria, tinha um jeito próprio para essa arca ser conduzida. E ali naquele momento ele toca na arca para proteger a arca, para não cair, e morreu, foi fritado. E houve um constrangimento, um medo, algo terrível aconteceu e tomou conta de Davi e do povo. E eles agora ficaram completamente sem o que fazer. E eles tinham aqui, então, esse homem que não era nem israelita, não era judeu, ele não era levita, e eles deixaram a arca na casa dele, ou melhor, colocaram ela lá, falei, aqui é mesmo que ela vai ficar. E a arca ficou na casa de um geteu, um estrangeiro. Ele se chamava Obed-edom. E ali, mas só que aconteceu algo extremamente interessante. Em vez de Deus punir Obed-edom, ele abençoou, Obed-edom. Deu a Obed-edom riqueza, ele prosperou. Ele ficou
a casa abençoada, todo mundo na casa ficou abençoado, ficou bem. E a notícia chegou a Davi, e Davi ficou sabendo disso. E isso encorajou Davi novamente a trazer de novo a arca, mas aí trouxe da maneira correta, nos ombros. A arca precisava ser conduzida no ombro do sacerdote. Mas é importante você entender que a presença de Deus na sua casa faz com que essa casa prospere. Nós aqui nós temos uma visão que nós somos uma igreja celular. Isso é, a igreja acontece nas casas, nas famílias, as pessoas abrem a casa, o seu sofá, a sua casa, para receber a presença de Deus, receber essa arca. E essas casas, a gente ora para que elas sejam abençoadas. Uma casa de bênção, uma casa que possa compartilhar da presença de Deus e compartilhar das bênçãos de Deus para todos aqueles que é a vizinhança. Então a casa de Obed-Edom foi abençoada. Quando você abre a sua casa para receber a presença de Deus, a palavra de Deus, a adoração ao Senhor, a oração feita naquele lugar, a sua casa passa a ser igreja, passa a ser um lugar de bênção. Essa casa aqui passou a ter a arca de Deus nesse lugar. A presença do Espírito Santo de Deus na sua casa faz toda uma diferença. Então, às vezes, a gente precisa de compreender o quanto que isso é importante para o meu lar, para a minha família, para os meus filhos. A oração, a comunhão, o culto doméstico. Eu cresci na minha casa, minha mãe pegando a Bíblia e ensinando a gente desde menininho. A gente tinha culto doméstico, vamos fazer um culto aqui em casa. Fazia um culto, só a família, só a casa, lia a Bíblia, orava. E a gente era geralmente numa hora da refeição, em algum momento. Às vezes a gente come sem agradecer a Deus, a gente levanta sem agradecer a Deus, a gente deita sem agradecer a Deus, a gente não tem Deus ali participando do meu dia a dia, não tem Deus participando da minha vida. E às vezes eu quero conduzir a presença de Deus também de qualquer jeito. Aqui foi a maneira que Davi quis fazer. O mundo, os filisteus conduziram a arca da aliança no carro de boi, e Davi copiou o modelo dos filisteus. Ele tinha que conduzir a arca da maneira como Deus disse que ela tinha que conduzir. O culto tem que ser feito da maneira como Deus diz que tem que ser feito. Então, às vezes, nós queremos os modismos para dentro da igreja, nós queremos um monte de coisas que está trazendo do mundo para dentro da igreja. Eu não estou falando de cor da igreja, eu não estou falando dos movies, eu não estou falando do telão, eu não estou falando... Isso é só utensílio. Eu estou falando das práticas, das posições que os crentes estão tomando, da maneira como estão vivendo, estão trazendo coisas do mundo para dentro do culto, para dentro da prática do dia a dia, do jeito de falar, do jeito de pensar, do jeito de viver, do jeito de comer, do jeito de beber, do jeito de conversar. Então tudo isso são práticas do mundo participando, porque você também é templo do Espírito Santo de Deus. Então, o que às vezes é uma parede, é só parede. Isso aqui é só tinta, é só cor, é só objetos, é só... isso. Agora, você é o templo do Espírito Santo, que se coloca dentro, a maneira que você conduz Deus, conduz a arca dentro do teu coração, dentro da tua vida também. Então, amados, aqui na casa de Obed-Edom, quando ela entrou, a presença do Senhor foi absolutamente tremendo e abençoadora na casa deste homem, dessa família. Quando Deus entra no teu coração, você passa a ser templo do Espírito Santo, passa a fazer toda a diferença. Quando a sua casa recebe os irmãos, quando recebe a comunhão do Espírito Santo, faz toda a diferença. Quando essa casa, quando a igreja também, que é a casa de Deus também, é movido da maneira correta, culto feito da maneira correta, os crentes da maneira correta, ali há a bênção do Senhor para sempre. Então, esse exemplo de Obed-Edom, que traz para nós hoje um homem estrangeiro, mas que cuidou da presença de Deus. E depois você pode estudar aí, Obed-Edom, ele continuou cuidando da porta.
da porta da entrada, do tabernáculo, do santuário do Senhor. Ele não se afastou da arca, ele continuou ali na presença, mesmo sendo um estrangeiro. Tá? Então, não afasta da presença de Deus. Mesmo que em algum momento ali a arca teve que sair da casa dele, mas ele acabou saindo da casa dele para ir acompanhando a arca. Nunca saia da presença de Deus. Procure e ande, vá atrás. Se fortalece nele, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, com a graça do Senhor, seja com estes, ó Deus, abençoando, guardando, cuidando, dando a esses, ó Deus, sabedoria, a tua presença na casa de cada um desses. Eu abençoo essa casa com a tua presença, com paz, com alegria, com bondade, com mansidão, com prosperidade, riqueza do Senhor sobre essa casa. Eu abençoo essa casa. Declaro a tua presença nela, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra tão poderosa, eu tenho um convite muito especial a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia, e se você é de Ituiutaba, nós temos uma igreja aí também na sua cidade. Todos os domingos às 10 horas da manhã nós estamos reunidos no Hotel Líder e será uma alegria estar junto com você. E claro, se você quer ser um apoiador do nosso programa, basta encaminhar a sua oferta nesse Pix que está aparecendo aqui na nossa tela. Deus te abençoe e nós temos um encontro marcado no nosso próximo programa. Até lá!